Nesse vídeo, vamos apresentar nosso projeto para o Tech Challenge 2. O nosso desafio foi usar algoritmos genéticos para ensinar um robô 2D, controlado por servomotores, a se posicionar de forma a maximizar a altura de seu centro de massa. Aqui, o centro de massa é representado por esse círculo azul, mostrando como que é estruturado o nosso esqueleto do nosso robô. Ele é feito em 2D para fins de simplificar, só para simplificar a simulação, mas isso pode ser aplicado para 3D também, adicionando algumas variáveis. Então nós temos o root, que nesse caso é chamado de shoulders, porque ele não tem nenhum parent. Nós temos o tamanho do bone, desse osso. Nós temos o ângulo inicial, a força desse motor e o ângulo de movimento e o peso. E aí você pode ver que, por exemplo, nesse caso spine, esse já é um outro servomotor que tem como parent o shoulders. A distância já é diferente, o ângulo é diferente, força, e esse o ângulo de movimentação pode variar também. É o máximo que esse servomotor pode atuar. E outro ponto é que esse ângulo ele vai se acumulando. Por exemplo, esse começa no 0, esse é menos 100, e o próximo, que é aqui a pelvis que pega no spine, ele já é menos 20, ou seja, na posição global, ele seria 120, porque ele vai acumulando com todos os outros ângulos. Então, vocês podem já perceber que isso pode se tornar complexo muito rápido. Visto, por exemplo, esse aqui não se movimenta, esse aqui já se movimenta 30 graus para sentido horário ou anti-horário, e pode se tornar muito difícil da gente manualmente ajustar o ângulo desses motores. Né? E qual que seria o nosso objetivo que o nosso problema tenta resolver? Nós queremos aumentar a altura do centro de massa desse nosso robô, para ele conseguir levantar ao máximo o centro de massa dele. A haste que representa o nosso robô, a nossa criatura. Bones são as informações daquele JSON que eu mostrei para vocês. Fitness é o que vai ser utilizado depois que a gente rodar o nosso algoritmo. E Brain é o nosso DNA, que é uma rede neural que controla todos esses ângulos dos servomotores, de todas as articulações. O nosso genoma são pesos e conexões dessa rede neural, e o nosso DNA é o brain, é onde passa todas essas informações. E na nossa inicialização, nós temos aqui os nodes da nossa rede neural e nós inicializamos com pesos aleatórios. Como que o nosso brain se relaciona com os nossos bones, como foi feito. Aqui dentro da função simulate, nós recebemos a criatura, calculamos as posições iniciais, normalmente, e rodamos aqui os passos de cada simulação. Então, aqui dentro do cérebro, nós temos essa função feed forward, que recebe os inputs. E aqui nós fazemos vários cálculos na matrix. Essa aqui é a camada, os inputs, a camada hidden. E aqui nós temos os outputs, aplicamos multiply, o add e a função sigmoid, para usar esses valores da nossa rede neural e ter um array com todos os nossos outputs. E aí, retornando com esses outputs, nós colocamos no current target deviation. E com isso, nós mudamos as posições, os ângulos dos servomotores. E aí, jogamos na engine física e fazemos uma atualização desse bonus. O nosso treinamento, então ele limpa qualquer informação que tenha de treinamentos anteriores, inicializa um treinador com 100, essa taxa de mutação e essa taxa de crossover, e nós inicia o treinamento e no final ele diz que o treinamento foi completado.
Aqui, você pode ver que no Start, nós fazemos aqui a iteração em todas as gerações. Cada geração a gente avalia o fitness da criatura, salva a melhor criatura e fazemos o bridge de novas gerações. Aí eu vou entrar em mais detalhes aqui. Para o fitness, nós fazemos a simulação de cada uma da criatura da população. E aqui, como é feito, ele usa os steps das simulações e aí ele verifica a estabilidade. Para ver a estabilidade, ele vê quando os motores pararam de mexer, porque ele interage com o chão, então pode existir alguma variação inicial que não é o que a gente quer só o resultado final. Aí quando a gente tiver o último estável, aí sim a gente roda a nossa fitness, a fitness function, que nós temos o total de massas, somamos tudo, tiramos dividimos pela massa aqui para tirarmos somente a altura máxima do y, e aqui, por ser negativo, que é como o P5, que é a library que a gente usa para visualização, ele é invertido, nós usamos tem que usar negativo, para você ter realmente qual é a maior altura. E aí nós consideramos também a posição do root, que COG aqui no caso seria o centro de gravidade, center of gravity, e root é o inicial. Então, somando essas duas fitness com esses pesos, esse é a fitness function que nós temos. Aí, retornando, nós passamos, salvamos o fitness na criatura. E aqui do simulate é a criatura que temos na população. Ordenamos a população, então nós temos a mais fitness no início e a menos fit no final. E no final retornamos a primeira, que seria a melhor dessa geração. Aí retornando, entramos de novo aqui onde nós salvamos para a próxima e fazemos o bridge da nova geração. Nesse caso aqui, eu usei uma estratégia de pegar os 25% melhores da população. Então eu salvo nesse array de elites. Nós temos o breeding pool, que seria a primeira metade da população. E aí, pela minha estratégia, nós temos certeza que os elites vão sempre estarem propagando os seus genes. Então, temos aqui o Parent 1, tem os elites. Depois que todos os elites já tiveram uma propagação, eu seleciono aqui no tornamento, que é simplesmente selecionar um aleatório do array. Então, eu pego um parent e assim garantimos que alguns elites vão ter mais de um descendente. E aí o parent 2 são sempre desse outro pool, do breeding pool. E aí salvamos todas as gerações na lista de criaturas para ser usada na simulação. Pronto, com o nosso treinamento finalizado, podemos ir para o visualizador da simulação. Então, aqui eu vou dar um reload, e aí temos nossa simulação. E aí, conforme nós podemos ver aqui uma visualização do cérebro do nosso robô, e conforme nós vamos trocando as gerações, o cérebro vai trocando e nós temos resultados diferentes. Aqui ele chegou a cair também, mas o centro de massa continua acima do chão. Ó, cada vez mais alto esse centro de massa, quanto maior a nossa geração.